Bom, pessoal, me chamo Franciele, estou aqui junto com o Padre Joel Neri. Eu vou deixar que ele se apresente, mas para a gente é uma grande alegria, né, ter a presença dele entre nós. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre a experiência dele com as lives e tantas outras coisas que ele precisou transmitir para que a igreja e a catedral aqui de Santo André não parasse a evangelização, né? Com vocês, Padre Joel Neri. Pode se apresentar, Padre. Olá, Franciele, Fran e irmãs e irmãos que nos acompanham também. De fato, foi primeiro quando Franciele me convidou, eu disse, não, eu não sei fazer essas coisas, eu brincava com ela, né? Mas encontramos aí um tempinho, um momento para fazermos esse momento de parada com vocês, para partilhar muito mais do que, de fato, nunca fui estudioso dos meios de comunicações sociais. Enfim, fiz lá meus pequenos cursos na época de formação, da formação inicial, claro, mas depois como padre, não é que não me sinto relativamente aí um bom comunicador, mas não tenho muito facilidade com as mídias, nunca estava muito antenado, não estou, não fico, não sigo, não acompanho, nem publico, nem posto diariamente, nem a cada momento, enfim. Mas estou aqui. Eu sou o Padre Joel Neri, então sou hoje pároco na Catedral Nossa Senhora do Carmo, sou vigário episcopal para a pastoral, função que assumi então na coordenação diocesana de pastoral há já 5 anos e estamos aí, enfim, um primeiro período, depois agora já um segundo, quase com 2 anos novamente nesse segundo período. E além então da função lá na paróquia em si, que é a Catedral Diocesana, algumas coisas também nós acompanhamos ao longo desse período de mudança como coordenador diocesano de pastoral. Muito obrigada, né? Eu acho que muito importante essa partilha, porque com certeza muitos padres se viram nessa mesma realidade, né, padre, de não estar tão conectado aí com as redes sociais e de uma hora para outra ter que colocar a cara nas redes para fazer as missas, para fazer as transmissões, né? Então, eu queria perguntar para o senhor qual foi o maior aprendizado assim que o senhor teve nesse tempo de pandemia em que o senhor teve que viver essa experiência, se obrigar a entrar nas redes sociais. Claro. Vamos lá, eu acho que foram tantos, eu não vou pegar uma ou duas, três coisas como aprendizados, né? Talvez não sei se o maior aprendizado, mas é recordar um pouquinho o caminho, né? Como disse, embora não me sinto idoso, né? Estou na faixa dos padres aí da meia-idade, mas de fato eu não tinha muito contato, nem até o fato de ir na paróquia onde estou e pelas paróquias pelas quais passei até hoje, a pastoral da comunicação, nenhuma delas eu encontrei um grupo organizado e nem eu consegui organizar muito fortemente, né? Existem os grupos, os pequenos grupos, como em qualquer lugar mas, de fato, eu nunca acompanhei uma PASCOM estruturada, nem eu consegui estruturá-las. Então, quando chegou lá, dia 19 de março, dia 20 de março, não teríamos missa, e aí o comunicado diocesano e a informação de que, de fato, nós não teríamos nem mais as missas com a presença de fiéis, né, que precisaríamos parar. Me lembro como se fosse agora, né, na manhã daquele sábado, quando a decisão foi tomada, e aí 16 horas teria a missa, já não teria mais, e eu e Padre Flávio, e agora? Se eu me sinto assim, o Padre Flávio, que é o meu vigário paroquial ali na catedral, menos ainda, nem Facebook ele tinha, né? Enfim, e agora, Padre Flávio? Porque aí as orientações eram essas, né? Vamos transmitir as missas. E aqueles que já tinham isso como costume, fantástico, né? E eu não, repito, não tinha uma PASCOM estruturada grande, né? Assim, um pequeno grupo lá que acompanha, mas primeiro que um dos membros da PASCOM, também na idade, no grupo chamado grupo de risco, eu não iria expô-la a vir aqui na igreja para transmitir. Enfim, eu e ele olhamos um na cara do outro e agora vamos tentar. Liguei para alguém, liguei para o mais jovem da pastoral também. Como faço? Não, padre, vai, o senhor vai conseguir sim, é isso. E fiz uma chamadinha de vídeo com ele, mostrava os botões ali do Facebook, o que fazer para... E aí aquela primeira transmissão, né?
de lado. Eu iniciei o vídeo com o aparelho em pé, né? E aí virei para ficar a imagem e mal sabia eu que aquela imagem não rotaria, né? Então as pessoas, um grupinho pequeno, acompanhou a missa lá, eu brinco assistindo assim, né? Porque eu estava. Então eu diria, a grande primeira aprendizado foi esse, né? De primeiro não ter medo da tecnologia, de aprender a mexer com ela. E aí, então, aprender a estar com pessoas, estando não fisicamente presente, mas à distância, né? E esse é o grande aprendizado, saber que por detrás das mídias sociais, nem sempre só nas lives, né, nas transmissões ao vivo, mas nas gravações, enfim, que há pessoas do outro lado. Então, aprender que estou vivendo a minha experiência de fé, ainda que nessas redes sociais. Muito legal, né? Nossa, fico imaginando lá o senhor, Começo com comédia já, você tá o vendo? desespero, né, da pessoa tentando colocar o vídeo Botar ao o vivo. aparelho. Foi bem isso, botar o aparelho sozinho e aí, enfim, não ficou uma pessoa lá nele, né? Eu tinha, assim, um ministro que veio, porque ele não tinha entendido que não teria missa, e nós éramos três, então, o padre Flávio, eu e ele. E ele, menos do que nós, sabia ainda. Ele até viu que o negócio parece que não estava certo lá, mas eu tinha botado num tripé improvisado, nem era um tripé ainda, enfim, oficial, que depois tínhamos lá, mas eu nem sabia, enfim. Muito E aí legal. foi. E foi, né, padre? E Foi. aí o senhor começou a fazer essas transmissões com mais frequência, e aí foi aprendendo, ali foi observando, conversando com as pessoas, né? O senhor viveu alguma outra coisa engraçada durante as transmissões? Acho essa vai ficar. Eu me lembro que eu tinha tirado, como a gente diz, como a molecada diz, né? Tinha tirado o pelo já de um colega alguns dias antes, que nas transmissões, sem, sem se dar conta, aqueles famosos filtros, né? Ele clicou num dos filtros e eu estava acompanhando-o na hora, né? E aí fiz um monte de print da tela, né? Com os as linguinhas de sogra, né? E as coisinhas, os balõezinhos subindo. E ele terminou a transmissão, eu mandei para ele, né? Falei, olha, eu gravei tudo, porque agora, mesmo que você não deixar online, 2 ou 3 dias depois, e isso aí, então, eu sabia do risco desses benditos filtros, né? Sim. Alguns dias depois, eu transmitindo na missa, aí eu estava na missa também, né? No final da missa, eu sempre botava lá, estamos fazendo isso ainda, né? O meu celularzinho mesmo, e amparado também ali ao lado do missal, como monitor para eu, porque, repito, maioria das vezes, nem uma pessoa para transmitir, o Padre Flávio, tínhamos ali na catedral, nós de fato celebramos e deixamos o aparelho ali para transmitir. Numa dessas idas minhas lá, não sei se para a hora da liturgia da palavra, que eu ia e rodava o celular para o outro lado, enfim, eu devo ter tocado na tela e não é que eu acionei um bendito desse filtro. E ainda bem que foi aquele do chapeuzinho preto, óculos escuro, e quando estava longe, ele não pegava essa imagem, né? Então, e eu comecei a olhar no meu monitor e, de repente, o que está acontecendo? E eu vendo os comentários, né? Nos comentários do vídeo, mas eu não via a imagem, eu não percebi, porque o filtro não ficou o tempo inteiro. Quando eu me aproximei lá na liturgia da palavra, como eu disse, quando eu passei em frente, eu cheguei mais próximo da câmera, do celular, aí ele me botou o chapéu e o óculos escuro. Quando eu voltei lá atrás do altar, então, para dar a sequência, o filtro não ficava. Então eu olhava as pessoas, o que está acontecendo? O que o padre fez? Quem está fazendo isso com o padre? Eu não podia parar, eu estava rezando, eu estava celebrando a missa, presidindo. Eu li aqueles comentários, eu falei, bom, não sei o que é, depois da missa eu vejo, né? E quando terminou a missa, é isso. Aí meu WhatsApp estava cheio de mensagens. Padre, você deve ter feito alguma coisa, você acionou o filtro. E aí, quando eu vim para a benção final, que eu saía de trás do altar e vinha na frente,
E aí, bem próximo, eu dei a bênção final toda bela e formosa, de chapéuzinho preto e óculos escuros na capela do Ai, Serventia. padre, depois manda pra gente uma Ah, foto. lógico que eu joguei fora, né? Muito Esse bom, não muito ficou nas legal. redes. Que legal, que experiência. E assim, né, eu acho que viralizou o vídeo daquele padre que é um senhor, não sei se o senhor chegou a ver, né? Depois a gente pode até Sim, colocar aqui um trecho. Viralizou ele fazendo a missa e ele clicou numa função que o filtro ficava mudando e eram vários filtros, né? é, Eu acho que todos nós estamos sujeitos, né, a viver essas experiências e assim, estar ali celebrando e poder divertir o povo, né? Poder não se levar, foi, talvez, tão a sério claro, assim. foi isso, É, né? padre, e assim, como que foi para o senhor celebrar sem o povo? Que o senhor é uma pessoa Nossa, super, super, está sempre com o povo, conversando, rindo, é uma pessoa próxima, né? E eu sei que a sua paróquia é uma paróquia que tem muitos idosos, né? Então, até assim, nesse momento, a grande massa dos seus paroquianos também não vai retornar, né, padre? A gente está nesse exato. processo de retorno e tal. Como que foi para o senhor, de um dia para o outro, não ter mais o seu povo? Assim. Bom, foi um momento de pré-tensão, né, de tensão anterior e depois no momento. Vamos lá, eu diria duas experiências diferenciadas aí. Nós tivemos aquele momento lá no começo do mês de março, enfim, nós primeiro estávamos vendo já há algum tempo, de fevereiro, enfim, janeiro, a experiência da Europa, né? E quando pensava naquilo, meu Deus, será que isso vai chegar aqui, não é? E quando foi chegando perto e as coisas foi, eu juro, dava um aperto no coração, uma coisa muito grande quando pensávamos, será? Imagina, nós estávamos lá longe ainda, mas imagina, não, não pode, não vai ser, não é possível. E pensava, a Semana Santa vai chegar. Como será a Semana Santa? Vamos viver a Semana Santa sem celebrar com o povo? Como vai ser? Enfim, e aí eu me lembro quando, de fato, né, a necessidade foi chegando perto e a gente viu uma diocese e outra diocese, enfim, e como faço parte do Conselho de Presbíteros, claro, essas reflexões vinham crescendo, né? Não foi numa sentada que se decidiu, mas a gente já vinha conversando, né? Então, quando da decisão, é claro, eu já sabia, antes de ser publicada, a orientação que seria, mas era, primeiro, um aperto muito grande no coração de pensar, né? Eu não vou saber celebrar, eu não sei celebrar. Na minha formação, eu fiz liturgia, depois da formação da teologia, não é? E como liturgista, eu não concebia, inclusive, pensar, não é, na celebração sozinho. Para a minha formação litúrgica, o conceito de Eucaristia pressupõe não apenas eu sozinho celebrando comigo mesmo e o Senhor, é claro, e aí em nome da igreja, eu sei, celebrando, ainda que sozinho, não estou celebrando sozinho, estou celebrando como igreja, com a igreja, ainda que presidindo, como diz o missal, apenas com a assistência de uma pessoa, não sem povo, então não é sozinho. O que o missal prevê lá é a celebração com a assistência de um fiel para ter ao menos um para as interlocuções, né, e as respostas. E me passava pela cabeça como que eu vou fazer, como eu vou, inclusive, esses princípios litúrgicos que eu tenho, da formação que tenho, como vou celebrar, né? E qual foi a surpresa quando, então, nas chamadas missas online, não presenciais, não é de fato, desde a primeira vez, para além de todas essas dificuldades que lá no início colocávamos, eu tive a certeza, eu não estava sozinho. E essa foi a grande salvação, eu diria, seja para eu celebrar, para eu exercer o meu ministério, trazendo esse princípio que aqui comentei agora, de conceito mesmo, né? Não me vejo celebrando sozinho, de fato, para mim mesmo. Eu acho que se eu não consigo fazer da Eucaristia celebrada, Eucaristia partilhada, enfim, de fato, eu rezo sozinho, faço outros, mas celebrar a Eucaristia para mim pressupõe gente,
outros juntos para fazer essa grande oferta, ação de graças a Deus. E em nenhum momento me senti sozinho. Isso eu digo que foi a grande diferença, né? Essa foi a grande experiência de transmitir missas, ainda que não tivesse uma pessoa sentada num banco, ainda que não tivesse ninguém atrás do celular para monitorá-lo e mexer com ele para transmitir, eu sabia que tinha lá um grupo grande e fiel de acompanhantes. Eu acho que a gente podia até lembrar isso desde já, não é? Embora no nosso roteirinho aí nós tínhamos previsto aí um pouquinho mais para frente essa fala, mas eu já adianto aqui agora e a gente já coloca. Eu fiquei impressionado. Nós éramos um grupo de diariamente, né? Nós passamos de segunda a sexta a transmitir às 18 horas. Normalmente nós tínhamos na catedral de segunda a sexta 3 missas diárias, né? 7 da manhã, meio-dia, 19 horas. 19 horas. Eu era fiel a minha missa era das 19. Não é? E aí, porque já era um pouco mais tarde e como tudo tinha parado, o centro, é lógico, estava paradíssimo e nós já não tínhamos também, naquele primeiro momento, funcionários. Eu e o Padre Flávio, olha, vamos fazer então às 18, até fica um pouquinho mais cedo para a gente depois voltar para casa, enfim. E diariamente nós éramos um grupo fiel, de 70 a 100 pessoas, celebrando juntos, acompanhando esse momento online lá das suas casas, né? Então, essa recepção dos paroquianos que foram fiéis, são fiéis, a maioria deles ainda, de fato, não voltou à celebração presencial, nós já voltamos gradualmente aí, não é? E estão continuando naquele momento diário eucarístico lá das suas casas conosco. Sim. E o senhor acha que a visão dos padres, ou a visão da igreja, ou a visão do clero, ela mudou depois de ter essa realidade, de ter que transmitir a realidade da paróquia? É porque não vou centralizar só nas missas, a gente sabe que tiveram paróquias que fizeram outras atividades, né? Eu sei que tiveram paróquias que fizeram várias transmissões, fizeram lives, enfim. Então, não foi só a missa que passou a ser transmitida, né? Padre Joel, o senhor considera, assim, que aconteceu uma mudança no clero depois de tudo isso? Se aconteceu uma mudança no sentido de olhar mais para essa parte digital, entender mais, talvez, assim, perceber a importância da evangelização de forma online? Olha, não tenho dúvida, né? Eu acho que isso é bastante evidente para todos que é impossível que não se perceba o crescimento da concepção, da necessidade do nosso investimento, seja em formação, né, pessoal e eclesial, para estas ferramentas que, para o nosso tempo, como igreja, também é impossível sair dessa pandemia apenas nesse quesito, por exemplo, sem mudar. Eu podia partilhar aqui também, rapidinho, sábado passado, acabo de ter uma reunião, nós tínhamos previsto aí acho que ela teria acontecido na primeira semana, primeiro sábado de julho, mas aí por questões até de outros compromissos que seja o bispo tinha ou eu, nós adiamos e realizamos esta semana, até para ter tempo de organizar com os chamados coordenadores diocesanos das pastorais. É o nosso chamado Conselho Diocesano de Pastoral, o Conselho Ampliado, que envolve aí 50 e tantas pastorais, movimentos. E nós realizamos no sábado passado esse encontro pela manhã, de forma virtual. E incrível, a quantidade, assim, é difícil nós conseguirmos nesta manhã, quando a gente propõe esse conselho, a gente reunir a todos. E incrível, eram 50 os convidados e inscritos ali para participar, 47 estiveram presentes. Então, assim, é um ganho muito grande em velocidade com que a gente consegue levar a informação a todos os responsáveis pela pastoral, movimento, por exemplo, na diocese, que é tão grande. E aí, depois que concluiu algumas partilhas que vieram, né? Pelo menos 3. Eu vou citar 3 exemplos. O coordenador da pastoral familiar aqui da diocese, o casal, eles estavam em Ribeirão Preto.
e conseguiram participar conosco. Eles tinham ido levar um irmão que estava aqui. Um responsável por um dos grupos chamado GEV, né, o grupo de apoio ligado à Fazenda Esperança, que tem núcleos aqui na Diocese de Santo André. Ele, o Eduardo, na França. No meio da pandemia, a esposa dele tinha viajado a trabalho para lá e ficou, não teve como voltar da França, estava grávida, teve bebê. Semana passada ele foi para a França, acompanhou-nos na reunião. Então, assim, para dizer da importância desse momento. E aí depois a importância também dos que partilharam, como, ainda que virtualmente, aquele momento foi de ânimo e de partilha, né? Todos eles, os coordenadores tiveram a oportunidade de partilhar também, eles, os leigos, né? A experiência do que foi o seu contato com os responsáveis. Esse é o chamado coordenador diocesano, e normalmente, como a nossa diocese tem 10 regiões pastorais, né? Esse coordenador está em contato com outros 10 coordenadores regionais, assim a gente chama, né? E, desde o início, o trabalho do Centro Diocesano de Pastoral foi também esse de motivar esses coordenadores a não deixar a peteca cair, não é? A estar com os seus representantes regionais, para que esses estivessem em contato com os paroquiais e por aí afora, né? E a cascata e a partilha que no sábado passado fizeram de como foi, primeiro, para alguns por telefone, uma primeira chamada para dizer, olha, vamos usar as ferramentas digitais. E aí a partilha hoje como um testemunho, já 3 meses depois, alguns casais dizendo, olha, eu juro que é a primeira vez que recebemos a ligação da Mércia, que é a resposta secretária lá no Centro Diocesano de Pastoral, motivando para isso. Nós estávamos lá meio para baixo e aquilo nos deu uma motivada e nós passamos a fazer isso com os nossos outros casais, enfim. Então, por essa partilha, eu não tenho dúvida que também para nós, os padres, enfim, o clero, isso tudo tem que crescer, vai precisar aprender a lidar mais com as redes. Com certeza, né? Eu acho que talvez até a nossa conversa hoje aqui, né, não fosse possível por conta da pandemia. A Claro. gente encurtaram-se, né, os caminhos. E as Ah, distâncias, eu não completei uma fala que vinha. A Diocese de Santo André é tão longa, a dificuldade de reuniões, inclusive por distâncias, horários, enfim. Isso, a gente reserva 1h30 para uma reunião, você tem 1h30, porque eu sento na minha casa, entro na reunião, termina, eu estou na minha cozinha de novo, né? Então, maravilhoso. É muito bom. claro. Vejo isso no home office também, né? Nesse tempo de pandemia, trabalhando em casa. Então, assim, como a gente ganha também qualidade de vida, no sentido de não precisar ficar pegando tanto trânsito, aquele estresse do trem, do metrô, aqui em São Paulo a gente vive, né? E acaba que os agentes de pastoral têm uma jornada tripla, né? Porque tem a jornada do trabalho, a jornada em casa, e ainda às vezes tem que tirar o tempo para ir lá na paróquia, cumprir o seu trabalho, o seu serviço na pastoral. Então, realmente, assim, facilita, né, a vida da gente. E o senhor pretende continuar transmitindo as missas online, padre? Provavelmente sim, não é? Primeiro elemento, eu preciso estruturar a Pascom paroquial na Catedral Diocesana de forma mais intensa, né? Porque Uhum. isso envolve as transmissões, é lógico, não envolve uma estrutura imensa, mas envolve pessoas, para ser uma coisa também de, no mínimo, de qualidade, enfim, e para que eu, presidente da celebração, fique tranquilo também, não é? Então, sim, nós temos o projeto aí, é provável, mesmo tendo recomeçado missas presenciais agora, ainda com a limitação de pessoas, as missas continuam sendo transmitidas, né? Todos os dias, de segunda a segunda, nós temos um horário de missa sendo transmitido lá da catedral para que os paroquianos que não voltaram, e não são poucos, são muitos ainda em casa, não é? Continuem celebrando conosco. E o senhor, assim, depois de ter vivido já, a gente está estabilizando, graças a Deus, agora está entrando num momento de retomada, assim, né? Aos poucos nós vamos retomando, de acordo com o que o senhor viveu, né? O senhor considera que
como que o senhor, por que o senhor considera importante nós, católicos, anunciarmos através das redes sociais a misericórdia de Deus, né? Por que o senhor considera isso importante? E, assim, até uma mensagem de força, de continue, né? Assim, queria ouvir sua opinião sobre isso. Tá. Bom, primeiro porque você citava no meio da tua fala aí a misericórdia de Deus. Enfim, esse Deus que é amor é o grande centro do anúncio, né? É o que Jesus, por excelência, veio mostrar e por sua própria vida, morte e ressurreição, renovou a certeza de um Deus que é amor. E como hoje, por tudo isso que acabamos de dizer até agora, não tenho dúvidas de que esse ambiente que a gente lembra quando eu sou da geração que viu a internet nascer, né? E muito nos âmbitos eclesiais, muito se endemoninhou o chamado mundo virtual, redes sociais, enfim, naquele primeiro momento, né? Hoje nós crescemos tanto nisso, né? E eu acho que é impossível pensar que não é necessário fazer desse ambiente que sim tem inúmeros caminhos que podem levar a coisas que não são do agrado de Deus, não tenho dúvida alguma, e os nossos amigos que acompanham aí sabem muito bem de tudo isso que estamos falando, né? E, por outro lado, eu acho que a presença como igreja... Aliás, eu vou lembrar o evangelho do domingo passado, para citar uma das parábolas que Jesus contou-nos no domingo passado, a parábola para falar como é, o que é, como fazer o reino de Deus, o reino dos céus entre nós, Jesus usou o exemplo do fermento, que misturado à farinha, leveda toda a massa, né? E o fermento que é uma porção muito menor do que a farinha, mas que é capaz de fermentar toda a massa. Por que não dizer hoje nas nossas redes sociais, mídias sociais, que olha, o ambiente é tão grande, o mundo virtual é tão grande, e é claro que somos chamados a ser fermento também nessa massa, né? Para não, eu disse, aquela primeira ideia que graças a Deus já passou, né? De que era coisa só ruim que podia vir da internet. Eu acho que como cristãos católicos temos que mostrar que também sim é possível viver a fé e usar esses meios, né? Para evangelização, para encurtar distâncias, como já dissemos, para pregações, para, enfim, para atingir a tantos que às vezes já de fato não consegue estar presente. Nós não falamos disso ainda até agora, mas é isso. É claro que a igreja nunca vai deixar de ser presencial, nunca vamos deixar de precisar insistir e querer estar juntos quando isso tudo passar, essa pandemia, nós vamos estar juntos. Vamos estar e vamos insistir, né, na presença física juntos, sim, mas esses meios precisam ajudar-nos, não é, a atingir mais pessoas, inclusive, do que podemos numa missa. Aliás, concluo partilhando. Eu lembro, nós partilhamos algumas coisas, e eu me lembro um dia que Dom Pedro falava disso. A missa que eu rezava na catedral meio-dia, vinha lá, na quarta-feira, 100 pessoas, sei lá, ou no domingo, onde ia, mesma coisa, 200, 300, uma igreja grande. Agora, a missa aqui, talvez não online lá, na hora, participando, mas depois, tantas, 1.000, 1.500 pessoas passam por ali e ouvem uma mensagem e pode entrar em comunhão, por que não dizer, com o Senhor, pela palavra que partilha, enfim, por aí afora. É muito bonito, né? Quando o senhor for falando do meu olho, chega até a ficar cheio de lágrimas, porque é muito bonito, assim, ver o evangelho acontecendo na prática através dos meios digitais, né? É bonito ver que Jesus nos pediu isso, né? Ide, e o id no mundo inteiro inclui, né? Hoje as redes digitais. Então, é muito bonito ver isso acontecendo, né? Eu fico muito triste por, às vezes, não poder estar presencial, né? Eu tive a graça de poder cantar nas missas da Semana Santa, então eu não fiquei sem ir. Só que é muito triste ver a igreja vazia, por exemplo, chegar e não ter ninguém lá. E eu sempre ia na catedral aqui de Santo André, todos os anos, né?
nas missas da Catedral da Semana Santa, então para mim foi um momento muito difícil, padre, chegar, ver a missa do Fogo Novo, né? A gente acende as nossas velas e não ter isso, assim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande ver o evangelho acontecendo nas redes sociais, né? Hoje eu estava participando de uma missa que tinha muita gente online, né? Eu fiquei, gente, é realmente um novo de Deus. E, padre, então, para finalizar, queria pedir, sei que o senhor fez no dever de casa aí, anotou, 5 dicas para a gente evangelizar melhor através das redes sociais, assim. Queria que o senhor desse essas 5 dicas para a gente poder arrasar na nossa evangelização online. Oh, bênção, hein? Olha, você está falando com algum expert nas redes, né? Eu queria falar. Tô falando com o evangelizador, né, que vai poder nos ajudar. Isso, Então, por favor, padre, nos é isso que eu ajude. ia dizer. Então, a partir do que creio seja a experiência evangelizadora também, né? E aí, a partir de alguns princípios que também não sou analfabeto digital, né? Da comunicação em geral e da comunicação digital também, né? Então, 5 pontos você me pediu. Então, primeiro, eu queria lembrar, não esquecer nunca que o mundo virtual é real, né? E por isso que eu seja verdadeiro, que eu seja real e que eu fale, que eu poste, que eu comente tudo e apenas aquilo que eu também faria se eu tivesse aqui, sentado na mesa e não aqui, você lá na sua casa e eu aqui na minha. Porque às vezes, então essa é a primeira dica, ser verdadeiro e não esquecer que o mundo virtual é real. Às vezes as pessoas falam asneiras, enfim, cria uma coragem, não é? E, enfim, acabam com o outro, enfim, comentários denegrindo imagens, enfim, falando em verdades, comentando, enfim, e faz disso como se o mundo virtual fosse um mundo paralelo, né? Aquilo que nas ficções científicas a gente vê, né? O mundo paralelo é coisa de Shield, coisa de e não do que estamos falando, né? Então, primeiro, não esquecer que o virtual é real. Sou eu, Padre Joel, que falo. O que eu falo na igreja, eu não tenho que ter medo de falar aqui. O que eu falo com meu amigo, com a minha amiga, eu tenho que falar aqui. Então, não esquecer disso. E aí, no mundo, porque isso envolve evangelização. Segundo, eu dizia isso nas minhas falas, não esquecer que eu não estou falando com um aparelho. Eu vi vários padres reclamando, eu não aguento mais celebrar para um celular na minha frente. Não esquecer nunca. Para evangelizar, eu estou falando com pessoas que, através dessa tecnologia, estão do outro lado. Se não on time, né? Online, aí, no momento, numa gravação, é a mesma coisa. Então, esse é um princípio de comunicação que nas mídias sociais, é lembrar, estou falando com um interlocutor real, que na hora ao vivo ou depois vai me acompanhar. Então, não é aparelho que eu estou falando, mas é uma pessoa. Terceira dica, eu diria, é uma dica de evangelização em si. Né? A gente lembra a evangelização parte, ou a fé parte de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, o que é uma técnica de comunicação digital até, nas evangelizações virtuais também, eu acho que digitais, enfim, isso é muito, muito tranquilo. É lembrar que eu estou falando para uma pessoa. Pode ter 1.500, 3.000, 100, 10. Eu estou falando pessoalmente para cada um. E isso nas mídias digitais, eu acho que é importante lembrar, né? E cada um faz o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Claro, em comunidade, mas é você. Eu estou falando com você. Quarta dica. Aí vem questões técnicas, eu diria. Não ter medo. Primeiro isso, não ter medo, né? Não ter medo, microfone não morde, câmera de celular não morde. Não... E se eu precisar de ajuda, não ter medo, também pedir ajuda, né? Enfim, não ter medo de me arriscar e, se necessário, pedir ajuda. E, por último, ligada a essa, então, tentar tranquilizar-se. Graças a Deus o tempo se expandiu aí, mesmo os padres menos afixados a isso, menos
capacitados para isso, perdemos o medo, né? E então sentir segurança, tranquilidade sempre, se for preciso treinar, usar as técnicas de comunicação, né? Falar para um espelho, grava um vídeo, se eu tenho que fazer uma fala online, uma fala ao vivo, faz primeiro uma gravação, se escuta, não ter vergonha da minha voz, do meu jeito de falar, do meu grava, treine. Como a gente nas técnicas de comunicação aprende a falar em público, indo lá na frente do espelho, falando, faça a mesma coisa, né? Então, o virtual é real. Falo com pessoas e não com aparelho. Pessoa no singular, não é? Que encontra com Jesus Cristo. Não ter medo de se arriscar e de pedir ajuda se necessário. E, se necessário, para sentir-se seguro, tranquilo e evangelizar com naturalidade, treinar se for necessário. Gente, o que eu vou dizer mais, né? Estamos aqui. Amém. Muito obrigada, Padre, pelo seu sim, por nos ajudar, né? Por partilhar o seu conhecimento com a gente. Estou muito feliz com a sua partilha. Quero agradecer muito e dizer conte conosco também, né? Para lhe ajudar no que for preciso. Estamos aqui. E esse foi o Padre Joel, dando as dicas dele, de um evangelizador pela internet, nesses novos tempos. Então, quero agradecer, muito, muito, muito obrigada. E galera que está assistindo, até o próximo vídeo com mais informações aqui nessa página. Você encontra várias informações que vão te ajudar na tua evangelização online. Muito obrigada. Até mais. Um grande abraço, Fran. Um grande abraço a cada um de vocês. Beijo. Ai, valeu, Padre.